Bom dia, quarto ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e nós vamos aprender hoje sobre a medida de uma superfície. Nós já aprendemos a calcular o perímetro e agora nós vamos aprender também um pouquinho sobre área. Tá? Medidas de superfície. As medidas de superfície fazem parte do nosso dia a dia e elas respondem às nossas perguntas comuns. Por exemplo, muitas vezes chegamos em um local e perguntamos qual é o tamanho dessa sala, qual é o tamanho dessa casa, desse apartamento, qual o tamanho do quarto em que eu estou, qual o tamanho da sala que eu estudo. Então, essas são perguntas comuns. E as medidas de superfície, o estudo das medidas de superfície, eles respondem a essas perguntas comuns. Então, a partir daqui, do estudo dessas medidas, nós podemos calcular o tamanho dos locais que nós desejamos saber, ou das figuras e assim em diante. Bora lá? Ao olharmos para o asfalto, para a pavimentação de uma calçada, por exemplo, podemos observar a superfície de uma área. Tá? Então, nós estamos vendo aquilo que está em cima. Superfície é a mesma coisa daquilo que está em cima, turminha. Vamos lá. Dá um exemplo aqui do livro, tá? Aqui, a capa do meu livro é a superfície desse meu objeto, ok? Quando tratamos desse assunto, trabalhamos inicialmente, com relação às figuras geométricas, com o retângulo e o quadrado, que são duas formas mais usadas na construção civil. Então, para construir casa, por exemplo, o bloco ele tem um formato. Que formato é esse? Geralmente, eles vêm em formato de retângulo e quadrado. Então, construção civil é para construir aí prédios, por exemplo, construções presentes no nosso cotidiano, tá? E como que nós vamos calcular a medida dessa superfície aqui? Vocês lembram que para calcular o perímetro é só a gente somar todos os lados de uma figura. Para calcular a superfície, nós vamos multiplicar. É uma maneira mais fácil de encontrar aí o resultado. Para encontrar a área do retângulo, nós vamos fazer a medida da base vezes a medida da altura. Quem é a base? A base é dada pela letrinha B, turminha. Tá vendo? Base vezes altura. A altura é dada pela letrinha H. Então, para achar a área, eu vou calcular base vezes altura. Coloquei aqui em maiúsculo, mas desconsidere, tá? Base vezes altura. Vamos de novo. Outro exemplo. Pedro irá colocar o piso da sala da sua casa utilizando uma fita métrica. Pedro fez a medição da sala e encontrou uma medida 3 metros por 4. Lê-se 3 por 4. Ajude Pedro a calcular a metragem total desse piso. Bom, se nós temos aí uma imagem, imagine a superfície. Essa superfície nós temos 3 por 4, tá? 3 de altura e 4 de comprimento. Ok, turminha? Nós já vimos que para calcular a área nós vamos usar uma multiplicação, base vezes altura. Quem é a base aqui? 4. Quem é a altura? 3. Mas tanto faz nesse caso multiplicar um pelo outro. 4 vezes 3 é igual a 12 metros, é a área total do piso de Pedro. Então, você já achou aí a resposta. Tá, turminha? Tranquilo, né? Você sempre vai utilizar, para achar a área, uma continha de multiplicação, tá? Então, para achar essa área desse retângulo aqui, eu vou multiplicar 14 vezes quanto, turma? 8. Aí eu vou encontrar a minha resposta. E o quadrado é a mesma coisa. 8 vezes 8, ou o que nós chamamos de 8 ao cubo. Tá? 8
vezes 8. Tranquilo, turma? Tem aqui outro exemplo para vocês calcularem. A imagem de um retângulo. Na verdade, é o mesmo retângulo, né, gente? É assim. Aí é para calcular a resposta. 14 vezes 8, arma a continha igual você sabe. Você já aprendeu. E aí resolve. Resolvendo, você vai encontrar 112. Então, 112 é o quê? É o perímetro? Não. 112 é a área. Tá, turma? Tamanho dessa sala. Aí agora, para calcular isso aqui, você vai fazer também, novamente, 8 vezes 8, que é igual a 64. Tá, turminha? Então, você já encontrou a área também desse quadrado. Tranquilo? Agora com vocês, aulinha de área rapidinha para poder não misturar muitos conteúdos. Vamos desacelerando, né, um pouquinho. E vocês vão resolver a atividade lá na página 97, 98 e 99. 3 páginas, tá, turminha? Por hoje é só. Fiquem com Deus e